Você está no Estudo Náutico, o seu canal de bordo para conquistar a habilitação náutica com clareza, foco e praticidade. Aqui o mar não é mistério e navegar deixa de ser sonho para se tornar conquista. Olá, navegantes! Neste módulo, vamos falar sobre um dos temas mais críticos para a segurança a bordo: o fogo e o combate a incêndios. Há milhares de anos, o fogo tem sido uma ferramenta essencial para o progresso da humanidade, mas também é uma das maiores ameaças à vida, às embarcações e ao meio ambiente. Por isso, entender o que é fogo e o que é incêndio, o primeiro passo para saber como agir diante de uma emergência. Vamos aos conceitos. Fogo é uma reação química com liberação de luz e calor. Já o incêndio é o fogo fora de controle, com tendência de se alastrar e causar destruição. Para entender como o fogo se forma, usamos o conceito do triângulo do fogo. Esse triângulo é composto por 3 elementos essenciais: combustível, o material que pode pegar fogo, como madeira, papel, tecidos ou tintas. Comburente, o elemento que alimenta a combustão. O mais comum é o oxigênio. Calor, ou temperatura de ignição, que é o nível mínimo de calor necessário para iniciar a queima. Se faltar qualquer um desses 3 elementos, o fogo não se sustenta. Mas em situações complexas, como incêndios industriais ou embarcações, usamos o conceito do quadrilátero do fogo, também chamado de tetraedro. Além dos 3 elementos do triângulo, o quadrilátero inclui a reação em cadeia. Essa reação ocorre quando as chamas se autoalimentam, liberando radicais livres que mantêm a combustão ativa. É aí que o fogo se torna mais difícil de controlar. Dentro da segurança do trabalho, entender o quadrilátero do fogo é essencial para prevenir acidentes e orientar o trabalho dos brigadistas. Vamos falar agora sobre a combustão. A combustão é a reação química entre o combustível, o comburente e o calor, com liberação de luz e calor. Ela pode ocorrer de diferentes formas. Combustão completa ocorre em ambiente rico em oxigênio, com chamas intensas. Combustão incompleta ocorre em ambiente pobre em oxigênio, com pouca ou nenhuma chama. Combustão espontânea acontece sem fonte externa de calor, como em vegetais fermentando que liberam gases inflamáveis. E temos também a explosão, uma combustão extremamente rápida, em ambiente confinado, com grande liberação de energia e deslocamento de ar. Agora, vamos entender os pontos críticos da combustão. Antes de o combustível pegar fogo, ele passa por 3 estágios. Ponto de fulgor é a temperatura mínima em que o combustível libera vapores inflamáveis, mas não sustenta a chama. Ponto de combustão é a temperatura em que o combustível libera vapores suficientes para manter a queima, mesmo sem a fonte de calor. Ponto de ignição é a temperatura em que o combustível inflama apenas com a presença do comburente, sem precisar de fonte externa. As principais fontes de calor incluem o ambiente, chamas, reações químicas, choque mecânico e energia elétrica, como uma centelha. A pirólise também é importante. É a decomposição química de um material pela ação do calor, que pode gerar gases inflamáveis. Por fim, vamos aos métodos de transmissão de calor. São 3. Irradiação. O calor é transmitido em linha reta, sem contato direto, como o calor do Sol. Condução. O calor passa de molécula para molécula. Em embarcações, pode se espalhar por pisos e anteparas. Convecção. O calor se move com líquidos e gases. Gases quentes sobem e podem causar incêndios em compartimentos superiores. Conhecer esses conceitos é essencial para prevenir, combater e controlar incêndios a bordo. Classes de fogo. Os incêndios são classificados em diferentes classes, de acordo com o tipo de material combustível envolvido. Classe A, materiais sólidos comuns, como madeira, papel, tecido e plástico. Produzem brasas e exigem resfriamento. Classe B, líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo, tintas e solventes. Não produzem brasas, mas se espalham rapidamente. Classe C, equipamentos elétricos energizados, como painéis, motores e cabos. O risco aqui é o choque elétrico. Classe D, metais combustíveis como magnésio, titânio e alumínio em pó. São raros, mas perigosos. Classe K, óleos e gorduras de cozinha, comuns em cozinhas industriais e embarcações com refeitório. Tipos de extintores. Cada classe de fogo exige um tipo específico de extintor. Usar o extintor errado pode piorar a situação. Extintor de água, indicado para classe A. Age por resfriamento, mas nunca deve ser usado em incêndios elétricos ou com líquidos inflamáveis. Extintor de pó químico seco, indicado para classes B e C. Age por abafamento e interrupção da reação em cadeia. Extintor de CO2, ideal para a classe C.
Age por resfriamento e deslocamento do oxigênio. Não deixa resíduos, mas pode causar asfixia em locais fechados. Extintor de espuma indicado para a classe B. Age por abafamento e resfriamento. Não deve ser usado em equipamentos elétricos. Extintor classe K, específico para cozinhas. Age sobre óleos e gorduras, formando uma camada que bloqueia o oxigênio. Técnicas de combate. Agora que você conhece os extintores, vamos às técnicas de combate. A primeira regra é: nunca entre em pânico. Avalie a situação e escolha o método adequado. Método de resfriamento. Consiste em reduzir a temperatura do material em combustão. A água é o principal agente. Método de abafamento elimina o comburente, geralmente o oxigênio. Pode ser feito com espuma, pó químico ou CO2. Método de isolamento remove o combustível da área de risco. Pode envolver o corte de fornecimento de gás ou retirada de materiais inflamáveis. Método de interrupção da reação em cadeia, usado principalmente com pó químico seco, que neutraliza os radicais livres. Procedimento com extintor. Ao usar um extintor, siga o procedimento PAS. P. Puxe o pino de segurança. A. Aponte o bico para a base das chamas. S. Segure firme o extintor. S. Squeeze ou pressione o gatilho. Mantenha o jato constante e mova o bico de um lado para o outro, sempre mirando na base do fogo. Atenção! Nunca use água em incêndios de classe B ou C. Isso pode espalhar o fogo ou causar choque elétrico. E lembre-se, se o fogo estiver fora de controle, evacue a área e acione a brigada ou os bombeiros. Com esse conhecimento, você já está mais preparado para agir com segurança e eficiência em caso de incêndio a bordo. Agora que você já conhece os fundamentos do fogo e os tipos de extintores, vamos falar sobre os sistemas fixos de combate a incêndio, equipamentos instalados permanentemente na embarcação, prontos para agir automaticamente ou com acionamento manual. Esses sistemas são essenciais para proteger áreas críticas, como sala de máquinas, compartimentos elétricos e cozinhas industriais. Sistema de sprinklers. Os sprinklers são dispositivos automáticos que liberam água quando detectam calor excessivo. Cada cabeça de sprinkler possui um bulbo de vidro que se rompe ao atingir determinada temperatura, liberando o jato de água diretamente sobre o foco de incêndio. São ideais para áreas com materiais sólidos combustíveis. Classe A, como alojamentos, corredores e depósitos. Sistema de CO2 fixo. O sistema de dióxido de carbono é usado principalmente em salas de máquinas e compartimentos fechados com risco elétrico ou presença de líquidos inflamáveis, classes B e C. Ao ser acionado, o CO2 é liberado em grande quantidade, deslocando o oxigênio e abafando o fogo. Atenção! Esse sistema exige evacuação imediata da área antes do disparo, pois o CO2 pode causar asfixia. Sistema de espuma utilizado em tanques de combustível, porões e áreas com líquidos inflamáveis. A espuma forma uma camada sobre o líquido, bloqueando o oxigênio e resfriando o material. Pode ser acionado manualmente ou por sensores térmicos. Cortina de água. A cortina de água é uma barreira líquida criada por jatos contínuos usada para proteger áreas adjacentes ao foco de incêndio. Ela reduz a temperatura, impede a propagação das chamas e protege a tripulação durante a evacuação. Sistema de detecção e alarme. Antes de qualquer combate, é essencial detectar o incêndio rapidamente. Sensores de fumaça, calor e chama estão distribuídos pela embarcação e conectados a um painel central. Ao detectar qualquer sinal de fogo, o sistema dispara alarmes sonoros e visuais, alertando a tripulação e, em alguns casos, acionando automaticamente os sistemas fixos. Procedimentos de segurança. Ao ouvir o alarme de incêndio: 1. Identifique o compartimento afetado. 2. Verifique se há pessoas na área. 3. Acione o sistema fixo, se necessário. 4. Evacue a área com segurança. 5. Informe imediatamente a ponte de comando. Manutenção e testes. Os sistemas fixos devem ser inspecionados regularmente. Testes de funcionamento, verificação de pressão, limpeza dos bicos e simulações são fundamentais para garantir que tudo esteja pronto em caso de emergência. Com esses sistemas, a embarcação ganha tempo e eficiência no combate ao fogo, protegendo vidas e patrimônio. Agora que você já conhece os fundamentos do fogo, os extintores e os sistemas fixos de combate, é hora de entender como a tripulação deve agir diante de uma emergência real. Plano de emergência. O plano de emergência é o conjunto de ações organizadas para proteger vidas e minimizar danos em caso de incêndio. Ele deve ser conhecido por toda a tripulação e estar disponível em locais visíveis da embarcação. Esse plano inclui
identificação das áreas de risco, localização dos equipamentos de combate, rotas de fuga e pontos de reunião, procedimentos de comunicação com a ponte de comando, treinamentos e simulações periódicas. Organização da Brigada de Incêndio. A Brigada de Incêndio é formada por membros da tripulação treinados para agir com rapidez e eficiência. Ela é dividida em funções específicas. Líder da brigada, coordena as ações, comunica-se com a ponte e toma decisões estratégicas. Combatentes atuam diretamente no combate ao fogo, utilizando extintores, mangueiras ou sistemas fixos. Apoio auxilia na evacuação, controle de pânico e atendimento aos feridos. Observador monitora a propagação do fogo e verifica riscos secundários, como explosões ou colapsos estruturais. Todos os membros devem conhecer os equipamentos, os procedimentos e as rotas de fuga. Procedimentos de evacuação. Em caso de incêndio fora de controle, a evacuação pode ser necessária. Siga os passos. 1. Mantenha calma. O pânico é o maior inimigo da segurança. 2. Ouça os alarmes e siga as instruções da brigada ou da ponte de comando. 3. Dirija-se ao ponto de reunião designado usando a rota de fuga mais segura. 4. Nunca volte para buscar objetos pessoais. A prioridade é a vida. Se houver fumaça, abaixe-se e respire próximo ao chão. Use panos úmidos para proteger o rosto. 6. Em caso de evacuação total, siga para os botes salva-vidas ou balsas, conforme o plano de abandono. Treinamento e simulações. A eficácia do plano depende do treinamento constante. Simulações de incêndio devem ser realizadas regularmente, com cenários variados e avaliação de desempenho. Esses exercícios ajudam a identificar falhas, reforçar o trabalho em equipe e garantir que todos saibam exatamente o que fazer. Conhecendo os fundamentos, os equipamentos e os procedimentos de emergência, é hora de falar sobre os erros mais comuns cometidos no combate a incêndios e como evitá-los. Erro 1. Usar o extintor errado. Como evitar? Conheça as classes de fogo e os extintores correspondentes. Verifique sempre o rótulo antes de usar. Erro 2. Mirar nas chamas em vez da base. Como evitar? Sempre mire na base do fogo onde está o combustível. Erro 3. Não evacuar áreas com CO2. Como evitar? Evacue completamente o compartimento antes de acionar o sistema. Erro 4. Falta de comunicação com a ponte. Como evitar? Estabeleça contato imediato e mantenha atualizações constantes. Erro 5. Entrar em pânico. Como evitar? Mantenha calma, siga os protocolos e confie na equipe. Erro 6. Ignorar a fumaça. Como evitar? Use proteção respiratória e evacue rapidamente. Erro 7. Falta de manutenção nos equipamentos. Como evitar? Realize inspeções e testes periódicos. Erro 8. Improvisar sem conhecimento. Como evitar? Siga os procedimentos treinados. Evitar esses erros é tão importante quanto dominar as técnicas de combate. A segurança começa com o conhecimento, continua com o treinamento e se fortalece com a disciplina. Até lá, bons estudos e bons ventos. Quer ser motonauta raiz amador, mestre amador ou capitão? Segue o estudo náutico, a rota certa para sua aprovação.